Senhor, igreja? Amém. Quando eu vou arrumando as coisas aqui, vocês já podem abrir o livro de Daniel. Maravilhoso. Quero agradecer às irmãs pela oportunidade, né? Pastor Maria. Confesso que eu queria fazer igual a frase da nossa querida irmã Cláudia. Eu queria fugir, mas Deus não deixou. Quando a irmã mandou mensagem pra mim, ela falou assim: Sara, fica no jeito. Ela falou isso, acho que foi segunda-feira. Eu falei: não, tudo bem, eu vou preparar uma palavra. E aí ontem ela me mandou um áudio. Antes dela mandar o áudio, eu tava pensando: não, tudo bem, eu não tenho. Porque ela tinha outro pregador na frente, né? Eu só estava ali caso o pregador tivesse alguma intercorrência e não pudesse vir. Eu falei: não, tudo bem, ela vai falar que eu não vou poder ir, tá tudo certo. Porque a gente acaba sendo assim mesmo, a gente dá uma fugida. E aí ela mandou áudio e falou: então, irmã, o pregador não vai conseguir vir não, viu? Amanhã eu aguardo você aqui. Eu falei: não foi bem que eu pensei. Não, tudo bem, Senhor, se é assim que o Senhor quer, a gente faz as coisas como o Senhor quer. Verdade, né? Irmãos, a gente vai ler Daniel, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai ler o versículo 4 e 5. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Enquanto a igreja vai glorificando, eu gosto muito de pegar a palavra do Senhor, mas verdade seja dita. E aqui, em Daniel 6, é Daniel na cova dos leões, todo mundo já conhece, então eu vou dar só uma resumida. Daniel já é uma pessoa avançada em idade, e aí ele está mais ou menos no terceiro reinado. Ele já passou por vários reinados. Primeiro foi o reinado do Nabucodonosor, depois foi o rei Belsazar, e agora ele está no rei Dário. E aí o rei Dário, ele constitui, sátrapas, ou cobrador de impostos, pode falar assim. E aí ele constitui 120. E em cima desses 120, alguém acima deles, vão ficar 3 príncipes, e Daniel é um desses 3 príncipes. E aí, a gente vai ler na Bíblia que Daniel tem um espírito excelente, então ele fica, ele se sobrepõe, ele consegue fazer melhor do que os outros 2 príncipes, e aí o rei Dário pensa em constituir ele sobre todo o reino. Para você ver como é que ele é uma pessoa excelente, o próprio rei está falando: eu vou colocar ele no lugar, porque ele é muito excelente. Ele é muito Glória a Deus! O Senhor está com ele, então ele faz muito mais, ele brilha muito mais, mesmo que seja o trabalho que os outros 2 príncipes estão fazendo. E aí, continuando a história, esses outros 2 príncipes percebem, eles não gostam do Daniel, eles tentam achar uma ocasião contra Daniel. E aí, a gente vai ler que como eles tentam achar na lei, alguma coisa, que ele tem alguma culpa, algum vício, alguma coisa, eles não acham, eles falam: a gente não vai achar se a gente não procurar na lei de Deus. E aí eles vão procurar na lei de Deus, e eles vão lá, fazem o rei assinar um édito, que não pode ser revogado. E aí esse édito fala o quê? Por 30 dias, ninguém pode fazer uma petição para nenhum Deus, para nenhuma pessoa que não seja o rei. Glória a Deus. Daniel não vai se abalar com isso, vai lá e faz a petição dele de sempre. E aí o pessoal acusa ele vai para a cova, o rei fica chateado, porque o rei não esperava que isso fosse acontecer. E aí ele fala assim para Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serve, este te livrará. E realmente foi o Senhor que fez todas essas coisas. Glória a Deus. Isso é o resumo da história, mas o que eu queria falar? Primeiro, Daniel é de idade já, ele já passou por 3 reinados, então ele já viveu muita coisa. Ele já esteve ao lado de reis várias vezes, e agora ele está do lado do rei Dário. E o Dário, ele é dos medos e persas. Os medos e persas, eles têm um costume que é o quê? Se o rei faz uma lei, não pode revogar, não tem como tirar. Então, quando ele assina, não tem o que fazer. Ah, mas ele quer tirar, não dá para tirar. Glória a Deus! É a lei dos medos e dos persas, é assim que funciona. E aí Daniel já é de idade, já passou por tudo isso. E aí ele está na época do reinado de Dário. Ele é um dos príncipes. E aí esses sátrapas que eu falei para vocês, eles são cobradores de impostos. Então eles vão cobrar os impostos da cidade. E os príncipes que estão acima deles vão dar conta disso para o rei, para que o rei não sofra dano. Isso é para a gente entender que agora Daniel está no cargo financeiro. É conselheiro do rei, com certeza é profeta na terra, com certeza. Agora ele está no cargo financeiro. E a gente pensava que a gente tem um pouquinho de problema para lidar com dinheiro. As pessoas têm problema para lidar com dinheiro, elas acabam caindo no dinheiro. E aí, vamos ver o que mais eu estou falando, o que ele vai revelar aqui. E aí a gente vê que Daniel tem um espírito excelente, ele mexe com dinheiro, ele mexe com política.
ele está ali para adorar o rei. Porque você falar que uma pessoa tem espírito estranho, você querer colocar a pessoa no cargo que é seu, você querer um dos cargos mais altos, ela tem que estar ali do seu lado, você tem que estar observando ela, não é qualquer pessoa. Você tem que estar ali, observando do lado dela, para você falar, essa pessoa tem capacidade para ficar no meu cargo. E era ali que o Senhor estava colocando ele, numa posição de destaque. E aí, esses dois príncipes não gostaram disso. E aí está escrito que eles começaram a achar uma ocasião contra Daniel, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nem vício nem culpa. Primeira coisa que a gente tem que aprender é que quando o inimigo ele quer acusar a gente, e o diabo ele não brinca de ser diabo, ele bate o ponto dele todo dia. Quem brinca de ser crente é a gente, viu? Quem falha é a gente. Ele não falha. Está todo dia batendo ponto, porque ele fala, eu vou cair. Gente, o diabo já caiu, viu? Ele já está programado para isso aí. Mas ele vai tentar levar a gente com ele. Mas não pode cair isso não. E aí, quando o inimigo quer usar alguém para te acusar, ele vai começar o quê? A usar o que ele conhece. O que esses príncipes conhecem? Culpa financeira, porque eles trabalham no financeiro. Vamos ver se ele está sonegando imposto, vamos ver se ele está roubando alguma coisa do rei, vamos ver se ele está pegando alguma coisa da sala dos tesouros do rei, vamos ver se esses números que ele está colocando aqui no financiamento é realmente os números verdadeiros. Porque se achar uma culpa nele, é só falar para o rei e ele sai do cargo. Pronto. Por quê? Porque são as coisas humanas, são as coisas que eles conhecem. Vamos ver se ele tem algum vício. Se ele bebe, se ele fuma, se ele usa droga. Vamos ver se ele faz alguma coisa errada. A pessoa está lá observando ele na cola dele. Quando Deus está para nos abençoar, ele coloca a pessoa para nos observar. Mas quando o diabo quer acusar, ele também coloca a gente para observar a gente. A pessoa fica assim, observando. E está falando, eles buscavam uma ocasião contra Daniel. Ou seja, eles estão buscando. Eles estão olhando. Não, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Só que eles estão procurando do jeito humano, do jeito que eles conhecem. O que eles conhecem? Vício, roubo, sonegação de imposto. É isso que eles sabem fazer, é isso que eles conhecem, é isso que eles vão procurar. E aí eles veem que não deu certo. E aí eles vão descer um pouquinho mais aqui então. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. E aí que a coisa estreita um pouco. Por quê? Talvez eles não conhecessem a lei do Senhor. Não sei se vocês sabem, gente, mas este reino aqui, da Babilônia, né? Ele é um reino que ele permite várias religiões. Então, a religião de Israel era mais uma dentre as outras. Eles não têm como conhecer todas as religiões. Então, eles vão lá na lei de Deus. Vai lá nos 10 mandamentos, lê bonitinho, não roubarás, não matarás, não adulterarás. Mas sabe qual que é a primeira lei? Eu estava estudando os 10 mandamentos, eu não quero estudar na ordem para saber o que eu vou falar. E aí, o primeiro mandamento é o quê? Amar o seu Deus acima de tudo, de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E aí, o que eles vão fazer? Não sei se os irmãos já perceberam, mas quando a gente vai estudar a lei de Deus no Antigo Testamento também, mas no Novo Testamento, principalmente quando Jesus vem, ele deixa a coisa um pouco mais difícil. Porque a lei dos homens é o quê? Não sonega imposto. Não sonega imposto, coisa tranquila. Não mata ninguém, não rouba ninguém. Aí vem Jesus e fala o quê? Se você olhar para uma mulher que já traiu, desejou ela, traiu. Olhar nesse sentido, desejou, traiu. Jesus veio para subir ainda mais o nível da lei. Ele veio para cumprir a lei e subir ainda mais o nível. Vocês estão falando que não pode adulterar. Verdade. Mas você desejar já é adultério. Não é porque as pessoas não estão observando que o diabo não está prestando atenção que você desejou. Não é porque você não disse que você pensou em fazer e ninguém está percebendo. Ah, as pessoas não estão vendo. Tudo bem, mas Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Do mesmo jeito que Ele conhece o coração do Daniel. Do mesmo jeito que Ele conhece o coração dos príncipes, eles sabem que esses príncipes estão tramando contra Daniel. Daniel talvez não soubesse disso. Daniel é um servo do Senhor. Ele tem trabalho para fazer no rei e ele tem que servir o Senhor. Ele não pode ficar se preocupando com o que o príncipe A ou o príncipe B acha dele, mas o Senhor conhece. Sabe o que Daniel pensa, o que Daniel deseja, sabe o que os príncipes pensam e o que eles desejam. E aí a gente vê que quando vai na lei de Deus já é uma coisa mais difícil. Não tem negócio de sonegação de imposto, isso daí é ficha. Tem que amar o seu Deus acima de todos. Aí é fácil para eles, porque é Império Babilônico, gente. A Babilônia é vários deuses, e eles adoram os deuses deles do jeito que eles quiserem, porque eles podem trazer a religião deles para dentro da Babilônia. A Babilônia aceita, não tem problema. Do mesmo jeito que Daniel também vem cativo, e ele adora o Deus dele, ele ora por Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nosso Deus, poderoso de Israel. E tá tudo bem, a Babilônia permite, não tem problema. Só que aí quando vem Dário, ele é dos medos e dos persas. E aí eles falam o quê? Eu não vou precisar procurar nele nem vício nem culpa. Eu vou criar alguma coisa que force ele a trair o rei. Por quê? O
o rei lá também é considerado Deus. Já que tem várias religiões, as pessoas algumas vezes são consideradas deuses. E no caso, o rei é considerado Deus aqui. E aí eles vão lá, falam com o rei: rei, vive para sempre. Rei, por que o senhor não assina um edito? Um edito é um negócio oficial? Para falar que ninguém pode fazer uma petição a nenhum rei, a nenhum Deus e a nenhuma pessoa que não seja o Senhor. Ou seja, está colocando Deus e o rei na mesma linha. Como se eu pedir para um ser humano ele fosse fazer. Ai, gente, eu estou precisando de um milagre na minha casa. Vou pedir para a pastora Maria. É a mesma coisa que eu pedi para Deus. Na cabeça deles é isso. Não pode fazer nenhum pedido para nenhum Deus e para nenhuma outra pessoa por 30 dias. E aí ele vai lá e assina e fala: tudo certo. E segue o édito. E aí vai dizer que conforme foi passando esse tempo aí, assinou o édito e aí foi publicado. Quando é publicado, todo mundo fica sabendo. E aí Daniel fica sabendo. E aí uma coisa interessante é que Daniel leu o édito do rei. E aí ele se pôs a orar como ele fazia 3 vezes ao dia. Tinha uma janela que dava para Israel, ou seja, tinha uma janela na torre lá que ele ficava, que dava para Israel. Ele abriu essa janela e começou a orar como ele sempre fazia 3 vezes ao dia, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. E isso é muito bonito, porque quando se desespera, a gente não fica assim. A gente pensa em parar, a verdade seja dita. Na primeira acusação, a gente já, meu Deus, estão me acusando, vou parar de louvar, vou parar de pregar. Não é assim que funciona. Na primeira acusação, a gente quer tirar satisfação, a gente quer falar bem, a gente quer resolver na força do braço. Também não é bom, também não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E aí Daniel faz o quê? Estou lendo o édito aqui. Pode fazer petição para Deus. Vou orar. É isso. É isso que a gente tem que fazer, mas não é isso que a gente faz. Vou dar o meu exemplo. A Cris sabe, né? Como eu também já fui muito atacada na área da saúde. Teve uma época que eu estava, gente, tão cansada, mas tão cansada. E eu estava sendo oprimida de todos os lados. Que eu estava lá no som, porque o meu trabalho é esse, eu fico passando o som. Botando playback, botando musiquinha de fundo, meu negócio é esse. E aí eu estava lá passando o som e o começo são os 3 hinos da harpa. E aí eu vi que eu não estava mais cantando os hinos da harpa. E, gente, hino da harpa é comigo, eu amo hino da harpa. E eu estava cantando, eu ficava em silêncio, passando letra. Tem uma hora que eu falei: menina, cantinho da harpa. Por que você não está cantando? Se você cantar ou não vai resolver a situação você poupar a sua voz. Então continua cantando, não é para você parar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Senhor vai escutar o seu louvor, Ele sabe que você está com dor, Ele sabe que você está cansada, Ele sabe que você está oprimida. Continua louvando, porque é isso que o diabo quer. Se Ele tira de vocês, se Ele faz vocês titubearem, vocês voltarem atrás, deixar de servir o Senhor como vocês estão servindo, Ele ganha. É isso que Ele quer. O édito é exatamente para isso. Para ver se Daniel fica com medo. E mesmo que ele não ficasse com medo, se ele orasse, eles vão lá e vão acusar. Ou seja, se Daniel parar de orar ou não parar, para eles vão ganhar o que eles querem. Então continua fazendo, porque o Senhor vai fazer. Glória a Deus! E aí ele não se abala com isso, ele vai lá, abre a janela, ele ora. E aí vai dizer, conforme vai passando os versículos, né? Que na mesma hora. Opa! E aqui, gente. Capítulo 6. Versículo 10, Daniel, quando soube do édito que estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, não é para a gente parar, não é para a gente, vai com medo mesmo. Eu estou com medo, eu não vou orar mais, eu não vou jejuar mais, eu não vou falar mais a palavra, está muito difícil a minha situação, mas não é para você parar. Glória a Deus! Não é para tomar nenhuma decisão precipitada, desistir de tudo, jogar tudo para o alto, para a gente continuar a fazer exatamente o que a gente fazia. E aí, então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. É isso, senhores, não tem muito o que dizer. E aí, o diabo, para vocês verem como é que ele é bom de Bíblia, tanto aqui quanto no Novo Testamento. Ele olha para Jesus e fala: está escrito, dar a ordem aos judeus ao teu respeito. Tudo bem, mas também está escrito que eu não posso tentar o Senhor, meu Deus. Glória a Deus! Não é porque o Senhor vai me segurar se eu estiver nessa situação, se eu me jogar daqui dessa ponte, que eu vou me jogar. Porque eu não posso tentar o Senhor, meu Deus. Vou continuar orando, vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Vou seguir minha vida, tá tudo bem. E do mesmo jeito aqui. Porque a gente não vai achar ocasião contra ele se a gente não achar na lei de Deus. Simples assim. E aí eu queria ler com os irmãos uma passagem complementar em Romanos 13, do versículo 1 ao 3. Vamos aí até as 4 horas. Até as 4. Então tem tempo ainda. Pode achar.
13. A gente vai ler do versículo 1 ao 3. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem estarão sob si a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faça o bem, e terás louvor dela. O que está dizendo aqui? Que era uma coisa que eu gostaria de aprender, uma coisa que eu gostei muito quando eu li. Está dizendo o quê? Gente, seja sujeito às autoridades, tá? Obedeçam às leis. Mas, Sara, aqui não está dizendo que acabou de assinar uma lei que a gente não pode adorar a nenhum Deus por 30 dias? Exatamente. É nesse momento que a gente tem que priorizar. Qual que é a primeira lei de Deus? Amar o Senhor acima de todas as coisas. Essa é a lei mais importante. A lei humana não ultrapassando isso, não tem problema. Se a lei está falando que você tem que pagar imposto, paga imposto. Se a lei está falando que você tem que fazer imposto de renda, faz imposto de renda. Se está falando que você tem que ser CNPJ, faz CNPJ, faz CPF, faz documento, faz exame. Faz o que tem que fazer, conforme que está na lei. Agora, quando a lei começar a passar da vontade de Deus, aí você prioriza a vontade de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que os irmãos já devem estar sabendo. Atualmente tem muito daquela negócio de censura, né, de intolerância religiosa, e às vezes acontecem casos com nós, os cristãos evangélicos, onde a gente acaba sendo censurado porque nós estamos, segundo eles, tendo intolerância religiosa. Porque a gente não pode falar que o que eles estão adorando é demônio, mesmo que seja, a gente não pode falar. Daqui a pouco vão falar que a gente também não pode expulsar demônio. Pode ser dentro da igreja, vão falar que não pode expulsar demônio. Aí nessa hora você está vendo que a lei de Deus, que a sociedade está querendo impor uma coisa para a gente, impor uma lei para a gente que vai contra os princípios de Deus, que vai contra a palavra de Deus. E aí a gente fica com o quê? Com a palavra de Deus. Então, independente do que aconteça, a gente tem que ficar com a palavra de Deus. Passa céus e terra, passa o nervoso, passa a perseguição, passa tudo o que for. Fica com a palavra, fica com o que Deus te falou e fica com o que você já tem. Se você ora todo dia, continue orando todo dia. Se você jejua, jejue, continue jejuando. Se você canta louvores, não deixe de cantar porque você está triste, porque você está oprimido. Continua cantando. Não toma nenhuma decisão precipitada porque você ficou com medo, porque tem pessoas em cargos maiores que você fazendo coisas que talvez te assustem. Calma. Glória a Deus. E aí, voltando para Daniel 6, né, gente? Glória a Deus. O que a gente pode aprender com isso? Primeiro, o diabo ele não brinca de ser diabo e ele não se importa com a sua idade. Quando ele quer te prejudicar, ele vai atrás de você, ele vai te perseguir. Daniel aqui já é velho de idade, ele já passou por 3 reinados. É uma pessoa que tem experiência. E o diabo está nem aí. Eu vou incitar alguém, vou usar alguém, vou machucar, vou ferir, vou oprimir, vou perseguir. Mas também quando Deus quer abençoar, ele não se importa com a idade. Não é à toa que a mulher pode estar estéril, a mulher pode estar idosa, e se ele falar que vai ter um filho, vai ter um filho. Não tem quem faça. Não tem quem faça. Segundo, quando o inimigo for tentar te acusar, ele vai tentar usar as coisas da terra. Ele vai tentar ver a sua vida, ele vai te observar. De novo, o diabo não brinca de ser diabo. E o Senhor também não brinca de ser Senhor. E a gente não pode brincar de ser crente. Porque se nenhum dos dois está brincando, todo mundo está jogando sério, uma hora alguém vai ganhar. Pelo amor de Deus, que seja a vontade do Senhor que ganha. Glória a Deus. Que seja a gente na vontade do Senhor. Porque o Senhor no final ele vai ganhar, gente. Ele vai vir buscar a gente e vamos todos morar na glória do Senhor. Se no final ele vai ganhar, eu prefiro estar do lado que vai ganhar. Eu prefiro não estar brincando de ser crente. Eu prefiro ficar sério, não tomar nenhuma decisão precipitada que acabe dando lado para o inimigo e prestar atenção. Então o diabo ele vai tentar te acusar de todas as formas. E se ele não conseguir te acusar humanamente falando, ele vai tentar te acusar na lei do seu Deus. E ele vai procurar na palavra, porque o diabo sabe de palavra. Revelação mesmo do Espírito Santo ele não tem, mas de palavra ele sabe. Porque confrontar com a palavra é o que ele faz de melhor. Não é à toa que a gente fica escutando um monte de gente falando que acha que sabe alguma coisa de Bíblia, porque ela usa a palavra. Ela distorce a palavra, mas ela está usando a palavra. E é isso que a gente tem que prestar atenção, para a gente não cair, para a gente não se desespera. Calma. Lembra do que você já tem. Você já não ora, você já não lê a Bíblia. O que diz na Bíblia? O que diz na palavra que você lembra? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Terceira coisa.
independente da acusação, a gente não pode baixar a cabeça. A gente tem que continuar seguindo na caminhada, a gente tem que ser forte. Eu sei que é difícil, irmãos, eu sei que é difícil. Nessa época que eu estava passando esse problema de saúde, né? Estava passando muita opressão, era muito difícil. Quando eu estou falando para vocês assim, eu parei de louvar os dias da harpa, eu estou falando que eu não estava louvando nem dentro de casa. Nem dentro de casa. Eu passava o som na igreja, cantava os hinos da harpa ali, o pessoal cantando e eu ali em silêncio. Passando o hino da harpa. Mas em casa também era a mesma coisa. Estava tão oprimido que eu cantava dentro da minha casa. Minha casa era um silêncio. Eu não gosto de silêncio. Em questão de louvor, louva, fala uma palavra, escuta alguma coisa. Alguém tem que trazer Jesus na sua casa. Primeiro que seja você. Verdade. E aí minha casa em silêncio, né? E eu, meu Deus, tá tentando ensaiar o hino, né? E aí eu botei um vídeo de aleatório. Aí, ali me arrumando, vivendo minha vida, lavando minha louça, eu falei, menina, gosta de louvor? Mas eu não quero, eu não estou com vontade de louvar, eu estou triste. Tudo bem, você bota o louvor, quando você tiver com vontade de louvar, você louva. O louvor vai falando. Deus vai falando com você através do louvor. Se a gente não tiver força, a gente tem que dar um jeito, irmão. Porque se a gente não tem força, é muito difícil. Se a gente não tem força, já é difícil. Se a gente desiste, ninguém vai lutar pela gente. Ninguém vai fazer pela gente. Verdade seja dita. Aqui a gente vê Daniel sendo livrado na cova dos leões, o Senhor mandando um anjo protegendo ele. Exatamente, essa parte Deus faz, que é o impossível. O impossível é para Deus, o possível é para a gente. Qual que é o possível? Daniel se pôs a orar como ele já fazia desde antes, desde costume. Continua louvando. E continuei louvando e passando por essa situação. E aí toda vez que eu ficava muito triste, eu ficava muito oprimida, eu falava, menina, para com isso. Volta a louvar, tem que louvar os hinos da harpa. Glória a Deus. Louva os hinos da harpa, continua fazendo exatamente o que você aprendeu. Se Deus te deu para louvar, louva. Se Deus te deu para pregar, prega. Se Deus falar para você, fique em paz e não mexa na situação, porque quem vai resolver sou eu. Continua, vai adorando o Senhor, vai falando o que Ele faz, mesmo que Ele não esteja fazendo ainda. Continua falando o que Ele faz, continua orando, continua adorando, não para por nada. Porque essa é a nossa parte. O possível a gente consegue fazer, a gente consegue orar, a gente consegue ler uma palavra, a gente consegue meditar, a gente consegue continuar falando da palavra do Senhor, a gente consegue continuar pregando o Evangelho a toda criatura, isso a gente consegue fazer porque isso é o nosso trabalho, a gente consegue louvar o nome do Senhor. E eu falando, menina, olha só que coisa, né? O diabo oprime tanta gente. Às vezes, depois da vitória, a gente acaba percebendo, né? A gente acaba dando uma acordada. A Cris, mesmo que acompanhou, ela sabe. Eu falei, nossa, Sara, você tá tão diferente. Eu falei, menina. E aí eu fui pra minha casa e falei, olha só como tá bom. Glória a Deus! Vamos colocar um louvor. E aí eu lembrando, eu falei, realmente, né? Olha só como é que a doença estava tentando me oprimir. Eu estava tão cansada que nem dentro da minha casa eu louvo. A dificuldade para abrir uma Bíblia. Irmão, uma Bíblia, na falta de uma, eu tenho 4 dentro de casa. E é difícil para abrir, cansada, chateada, oprimida. Dentro da igreja, sabe? As pessoas estão cantando o hino da harpa, é o hino que você gosta, é o 39, é o 5, é o 33, é o 192, é qualquer um. É o hino que você gosta, você não está cantando. Tem que falar, tem que falar, tem que declarar. A gente tem que continuar fazendo exatamente o que a gente aprendeu a fazer. Porque senão a gente não vence. Se a gente desistir, a gente está lá para o inimigo, ele vence. Não tem o que fazer. Eu espero que os irmãos possam ficar com essa palavra e lembrar que o Senhor é um Deus impossível, tá, gente? O Senhor faz na vida de todo aquele que nele crê, de todo aquele que nele espera, de todo aquele que teme o seu nome e que serve o nome do Senhor. Eu vou louvar o hino, né? E de todas as coisas que Deus tem feito atualmente, a que eu mais gosto é de pregar a palavra. Eu gosto de louvar, tá, gente? Mas quando o Senhor falou assim, tu vai pregar a palavra, eu fiquei muito contente. Eu gosto muito mesmo. E aí ontem, a irmã Simares, que é igual a Cris e igual a irmã Maria, que elas não deixam de descansar, elas podem ser para dar oportunidade, tudo que der para vocês fazer. E aí a irmã Simares, ela foi muito engraçada, porque ela falou assim, Sara, mesmo que você não vá pregar, você vai cantar. Eu falei, então não tem escapatória, não. Me pegou e eu não tenho o que fazer, cá estarei eu. E aí eu estava escolhendo um hino ontem, né? Eu falei, tem que ser um hino bom, né, gente? Que fala como a mão do Senhor é poderosa. E aí eu pensei, será que eu não louvo um dos hinos de Daniel? Assim, que fala Daniel, que fala da cova dos leões. Quase pensei naquele de Daniel. Eu falei, não, muito longo. Deixa isso aí pra Cris. Esse é o que a Cris sabe fazer. Eu vou ficar com o outro, não vou dar. Glória a Deus! E aí eu ali, né, pensando. E eu, irmãos, sou uma pessoa muito tímida. Cris, eu sou uma pessoa muito tímida, né? E aí eu não falei pra ninguém que eu ia vir aqui, que eu ia pregar, mesmo com a irmã Simares,
confirmando que eu ia. Eu não falei nada. A Cris mesmo, ela recebeu o banner, a Cris é a maior divulgadora. Ela saiu espalhando nos grupos tudinho. Glória a Deus. Quando eu vi que estava no status dela, eu falei, e aí eu falei, amém, tudo bem. E aí ontem eu estava procurando um hino, eu não tinha falado para ninguém, nem que eu ia louvar, nem que eu ia pregar, eu também não tinha falado o tema. Estava ali, procurando um hino, nos papéis. E aí senta uma menina do meu lado, e ela fala assim, tá procurando um hino? Eu falei, tô procurando um hino. Ela não viu as cópias, ela não perguntou sobre o que eu queria, ela falou assim, louvar o nome de Deus. Eita Deus. Combina certinho com o tema, ela não sabe o tema, ela não sabe nem o que eu estava procurando para ver se o tema parecia com alguma coisa.